Bom, boa tarde. Vamos, digamos, estrear aqui esse bate-papo com Emerval Souza, CEO do Fila Zero, que é uma plataforma que veio para acabar com a fila, Emerval? Eu diria que fila é o maior incômodo, né? Quando eu comecei, eu estava exatamente incomodado com fila em ambiente de saúde. Saúde eu acho que é uma das pessoas que estão mais sensíveis em relação à fila. Mas eu era aquele tipo de pessoa, acho que numa conversa que a gente teve anterior, eu falei, né? Eu ficava pro atendimento e contava quantas pessoas estavam na minha frente. E aí se eu descobrisse naquele momento que tinha, sei lá, 5 pessoas na minha frente, eu ia aproveitar esse tempo a meu favor. Então eu contabilizava mesmo, pegava o telefone da secretária, dava uma volta e só voltava muito próximo do meu atendimento. Foi dessa insatisfação que nasceu o projeto, inclusive. É uma satisfação de todo mundo que... Eu te contei, né? Eu também passo por isso. Uhum. E a gente sai... tem que resolver a vida da gente, não ficar 2 horas à espera de um médico. Bom, a partir dessa inquietação, nasceu o Fila Zero. E como é que ele está hoje? Como é que está essa plataforma hoje? Perfeito. A gente começou o Fila Zero lá atrás, né? Eu acho que a primeira vez que eu subi num palco para falar de Fila Zero e eu só tinha PowerPoint foi entre 2014 e 2015, né? E nessa hora realmente eu só tinha um PowerPoint, mas eu entendia que era um incômodo que transcende a área de saúde e é um incômodo que afeta várias indústrias, né? De lá para cá, o que aconteceu? O Fila Zero em si, ele andou em diversas verticais diferentes. Quando a gente pensa em fila, e na verdade o que está atrás da fila, a fila vai existir em qualquer segmento porque você tem uma distância entre demanda e oferta, esse é um ponto. Mas o que incomoda na fila é a espera improdutiva. Então o que a gente fez de lá para cá? A gente começou a entender nas outras verticais como esse incômodo poderia estar atrapalhando os negócios. E criou uma máquina de gestão de filas, vamos dizer assim, que hoje ela é multivertical. Então eu diria que de lá para cá o que a gente fez foi ampliar a nossa atuação, saindo de tão somente atender a área de saúde para atender outras verticais, como a área de serviço, institucional, eventos, entre outros. Então hoje a gente está muito mais multifacetado como plataforma. E quantas empresas você atende nesse segmento, com essa plataforma? Perfeito. Hoje a gente tem cerca de 60 unidades em operação usando Fila Zero, e aí nos diversos segmentos, né? Por exemplo, vai desde cartório, laboratórios, clínicas de saúde, às vezes atendimento muito pontual, né? Por exemplo, a área de eventos é uma área que a gente atua, até lançamento imobiliário, eu posso contar essa história depois para você, a gente já atuou, e atualmente o maior desafio da gente é ingressar na área de varejo. Eu tenho uma experiência que a gente acabou ajudando grandes players da área de varejo a entender que também tinha que entrar nessa vertical, e hoje a gente está pilotando 2 ações nossas nessa área. E você atende o mercado sergipano e de quais outros estados? Tá, eu diria assim, apesar da gente ser aqui natural de Aracaju, né, de Sergipe, a gente tem mais de 90% dos nossos clientes fora do estado. E aí os mais diversos, né? A gente tá desde São Paulo, né? Que, enfim, é um expoente, sempre vai ter uma empresa atendendo alguém do lado de lá. Mas Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Norte, Recife, Goiás. No Sul, a gente tá entrando agora no Rio Grande do Sul, na área de supermercados, enfim. Tem uma amplitude muito grande. A gente já teve atuação até fora do país também. 22 unidades da Boticário a gente atendeu em Portugal, no pós-pandemia, e aí tem uma história bem, bem legal em relação a isso, que foi como a gente encontrou o varejo. E como é que você encontrou o varejo? Como é que foi? Deixa eu contar essa história. Bem, vamos lá. A gente data, assim, um pouco antes da pandemia, mas eu diria o seguinte, pandemia virou um divisor de águas, né? Garcia, hoje a gente lembra das coisas antes ou depois da pandemia. Mas o que acontece? Em 2020, acho que foi o momento mais marcante da gente, 2 empresas, 2 grandes players, simultaneamente buscou a gente no mesmo período que a gente estava vivendo essa questão do distanciamento social, né? E a gente estava numa retomada, vamos dizer assim, de algumas empresas de estar atendendo ao público. Bem, nesse período, o que aconteceu? Muitas empresas chegaram até fechar, né? E algumas que estavam voltando à operação, a gente estava passando por um momento, não sei se você se recorda, mas era distanciamento social. Então, o distanciamento social era uma regra, né? Você tinha filas marcadas, né, de metro em metro para as pessoas ficarem uma distante das outras, usando máscara e tudo mais. Nessa ocasião, a Boticário procurou a gente, e quando você pensa na Boticário, você imagina uma loja do shopping, algo do gênero, é um atendimento, a gente chama de one-to-one, né?
que é um consultor para um cliente. Isso. E aí essa roda de atendimento tinha que garantir que só ia ter um cliente dentro da loja e que eles seriam chamados à medida que fosse possível. No atendimento convencional, esse controle não existe, né? As pessoas entram, algumas ficam esperando até o consultor chamar e ser atendido. Na época do distanciamento social, isso não poderia acontecer. Então teria que ter o mínimo de pessoas possíveis dentro de uma loja, baseado em quantos metros quadrados ela tinha. O que a gente fez? A gente criou uma jornada que permitia que um cliente que chegasse na porta da loja pudesse apontar para um QR Code e ganhar uma posição na fila e ficar livre. Então ele ficava livre até o momento que ele fosse chamado pelo consultor. Quando a gente criou essa jornada, a gente alcançou cerca de 200 lojas da Boticário, né, e permitiu que ela voltasse a operar, né, de uma forma segura, né? 200 lojas no Brasil e 22 lojas em Portugal. Foi um momento até que a plataforma passou por internacionalização, né? Apesar de a gente falar de Portugal, né, é português também, mas é português de Portugal. Da Europa. Então, lá a gente atendia na linguagem português de Portugal e a gente acabou trazendo outras linguagens para a plataforma. Hoje ela atende português, espanhol e inglês, né, dentro da plataforma. E paralelo a isso, e aí eu acho que esse caso ainda é mais especial, foi o atendimento da Nike, né? A Nike tem uma operação um pouco diferente, né, se comparar com o que foi o atendimento da Boticário. A Boticário eu falei que era one-to-one, é um consultor para um cliente. A Nike, ela trabalha com o que a gente chama de pulmão de atendimento. Então imagine o seguinte, uma loja, sei lá, de 500 mil metros quadrados, uma loja, geralmente é uma loja de departamento, né? Isso. Ela só pode atender um volume de pessoas. Quando você estava nessa crise, né, em relação ao distanciamento social, você tinha um limite de pessoas que poderiam estar em loja, circulando. E era isso que a gente controlava. Na prática, a jornada era muito parecida. Então as pessoas também tinham um QR Code na porta da loja. No caso da Nike, ela tinha uma espécie de concierge, que era a pessoa que ficava gerindo essa fila, né? E as pessoas apontavam para o QR Code, ganhavam posição e ficavam acompanhando essa posição naquele ambiente de atendimento. Então você imagine uma loja dessa inserida num ambiente como um shopping ou um outlet, qualquer coisa do gênero. Era assim que funcionava. O que aconteceu de especial no caso da Nike e que endereçou a gente para a área de varejo depois desse atendimento? Foi o seguinte, no mesmo ano que a gente começou a atender eles, a gente alcançou o mês de novembro, e a gente está vivendo novembro agora, a gente chegou na época da Black Friday, né? Na Black Friday eles pensaram assim, Emerval, você imagina que eram mais de 2.500 atendimentos por dia numa dessas lojas, era muita coisa. Que tal se você colocasse, a gente chama de lobby virtual, a tela do telefone que o cara fica acompanhando a posição e a previsão de atendimento. Que tal se você colocasse nesse lobby um cupom de desconto para a loja virtual da Nike, especial para quem está nessa fila, que era uma forma de, digamos assim, ter um trade-off ali de quem está esperando, né, e poder já aproveitar alguma promoção especial durante essa espera. Ok, agora você imagina que eles pediram isso umas quinta para sexta-feira, antes da semana da Black Friday. A gente implementou isso final de semana dentro, né? Na segunda-feira já tinha uma primeira versão para homologar. Na terça-feira foi aprovado, mas foi para produção, como a gente fala aqui no nosso jargão, somente na quarta-feira. Então nós temos assim 3 dias de Black Friday para rodar com esse cupom. O fato é que em 3 dias foram mais de 2.580 pedidos feitos via cupom. Surpreendeu. E a gente entendeu, caramba, tem dinheiro na mesa, né? Ou seja, tem uma oportunidade aí que é relacionada a filas que a gente nunca pensou antes, né? E poderia ser algo para a gente se inspirar e tentar ver. Eu sabia o seguinte, passada a pandemia, talvez nenhum varejo fosse se preocupar mais com a fila. E esse fosse um negócio realmente passageiro. A gente começou a investigar mais um pouquinho, tentar apertar de um lado e do outro. E aí eu tinha um desejo antigo que era cuidar das filas desses supermercados. E aí eu pensei, caramba, pode ser essa hora de falar desse assunto, né? E comecei a conversar com alguns players de mercado. Aí durante esse período, né, batendo numa porta e na outra, eu sentia muita receptividade, né, com quem eu conversava sobre, caramba, pode dar certo. E eu tive no mesmo ano, acho que foi já 2021, 2022, por aí mais ou menos, quando eu estava amadurecendo a ideia, eu estava fazendo uma turma a gente chama Design Thinking, que é exatamente um ambiente que você fica testando e validando ideias, né? Nessa turma eu trouxe o projeto, né, que era o projeto de
criar uma fila virtual para supermercado e ensaiei esse projeto dentro da turma. Ensaiar dentro da turma é assim, você não tem sistema nenhum para fazer isso e você vai fazer com o que você tem nas mãos, né? O que é que eu tinha nas mãos? Uma sala de aula, né? E aí eu de fato montei gôndolas numa sala de aula, onde cada gôndola ali representava como se fosse uma gôndola de supermercado, produtos lá simulados, e entreguei listas, né? No papel, com cada um tinha uma lista de compras para fazer nesse ambiente. Esse ensaio aconteceu, e o que era na prática? Quando a pessoa completava a sua lista de compras, ela entregava essa lista de compras numa pessoa que estava como se fosse simulando o caixa, né? E, em vez da pessoa atender ela naquele momento, ela escrevia o nome na lista. Perfeito. E aí a gente simulou as pessoas esperando na fila. Só que o que acontece? Como você ganhou uma posição nessa lista, você não precisava ficar na fila, você ficava livre. E eu dava a liberdade para que as pessoas pudessem pegar mais itens e compor, né, complementar só. Se você lembrar de alguma coisa, ela não tinha mais lista. Você pode procurar aí na gôndola, né? Então a pessoa lembra de uma guloseima, lembra de, sei lá, de qualquer item que compõe, que está na memória dela e vai comprar. O que acontece? Nesse ensaio, a gente percebia que todo mundo sempre ia lembrar de um ou outro item e estava livre para ir pegar o item na gôndola. Isso aumentava o ticket médio de compra. Então, em vez dela comprar somente aquela lista, ela comprava a lista e os itens que ela lembrava. Então, na prática, o que acontece? As filas continuam existindo. O que a gente tira é a espera improdutiva das pessoas nesse ambiente de compra. E com esse discurso, né, eu montei meu segundo PowerPoint e fui vender. Né? Fui vender o projeto, fui conversar com mais pessoas, já com a pseudo-validação, que foi exatamente esse teste que eu fiz nesse ambiente. E o teste foi tão positivo, né, que esse professor começou a usar essa experiência como um case de sala de aula. E ele começou a me dar mais resultados sobre o que acontecia em outras turmas, né? Ou seja, tirou o cara apaixonado pela solução e botou o problema à prova e foi cada vez mais validando o projeto. Mas como nem tudo são flores, né? Quando eu tentei vender de verdade o projeto, ficou mais difícil encontrar os decisores, né? As pessoas que pagam pelo projeto. Mas assim, ainda assim eu resolvi ir tocando, assim, ficou como um projeto especial dentro de casa. A gente foi desenvolvendo, ficando cada vez mais pronto e eu continuei conversando com os players de mercado, né? Eu tinha uma mira na minha cabeça e até hoje eu carrego, faz parte do nosso plano, que era conversar com os 10 principais players de mercado. A dificuldade que eu senti aqui, né, de conversar com esses players, eu trouxe como um desafio para mim. No 2024, né, janeiro de 2024, na verdade em 2023 eu comecei a mirar a ir para as feiras, os ambientes onde esses caras estavam, né? No mesmo ano, eu fui numa feira em São Paulo, que é a APAS, uma feira focada no supermercado, conversei com alguns, já senti mais abertura, comecei a me aproximar deles, entendi, caramba, faz sentido, todo mundo que eu converso é muito aberto. Era uma feira que valorizava muito fornecedores e tinha pouco de tecnologia, mas ainda tinha um pouco e eu consegui interagir com alguns players. Mas eu pensei, caramba, eu posso ir num lugar maior, né? E aí fiquei com isso na cabeça, né? Passei, acho que metade do ano ainda pensando nisso, até que eu decidi, de fato, ir para uma feira, que era basicamente a maior feira de varejo no mundo, que é a NRF, né? Então, em janeiro de 2024, eu fui para a NRF, que é uma feira de varejo em Nova York. Eu tinha ido nos Estados Unidos, acho que pelo menos 3 anos antes, foi em 2019, e visto algumas operações de self-checkout lá e alguma experiência que tinha nessa área. Quando eu fui na NRF, eu fui para ver o que tinha de mais novo, mas principalmente conversar com os players da área e poder falar sobre o projeto. E assim fui eu, né? Falando inglês arranhado, né? Mas dava para me virar naquele ambiente. E o que tem de curioso nisso é que a dificuldade que eu tinha de conversar com algum player de porte no Brasil era praticamente zero estando em Nova York. Então lá eu conversei com os players do Brasil, né? Apesar de estar em Nova York, né? Mas eu tive muito mais facilidade de estar lá e conversar. E aí comecei com grandes players que estão desenvolvendo, que hoje eu estou desenvolvendo parceria com esses caras, pelo menos 2 ou 3 grandes players que estavam lá, que eu conversei lá, mas que trouxe essa conversa para o Brasil, né? Mais aquecida, né? Porque lá você está
no mesmo ambiente, né? Você consegue ter mais abertura para essa conversa. E depois disso daí, né? Eu tô falando de janeiro de 2024. Olha que passou um ano e eu fui estrear em janeiro, entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, o primeiro player, né, no Brasil, que é da bandeira Cencosud, o Presunic, lá no Rio de Janeiro, o Fila Zero Checkout. Então, o Fila Zero Checkout é uma jornada do Fila Zero hoje para a área de supermercado, que também pode servir outras áreas de varejo, sim. Como, por exemplo, área de loja de departamento, entre outros. Mas, por hora, a gente está atuando nesse ambiente. E esse foi o primeiro player, né? Lembra que eu falei, eu estava na mira dos 10 principais players do Brasil na área de varejista, né? Esse foi o primeiro, né? É uma rede chilena, que é o Presunic, é uma das bandeiras, né, do Cencosud, e a gente começou em janeiro. Essa experiência, né, que a gente vem carregando até agora, está sendo muito importante para a gente, por quê? Primeiro, a gente está tendo um aumento de clientes ou de pessoas, de usuários que estão usando a experiência lá dentro ao longo do tempo. Então, isso está provando que a solução está fazendo uma entrega de valor. Em pelo menos 50 das experiências acompanhadas, a gente já percebeu o incremento do ticket médio. Então, isso está ajudando a gente a provar o que era uma tese, né, há pouco tempo. E, recentemente, né, eu diria que nos últimos 4, 5 meses, a gente começou a interagir com outra grande rede que atua no Brasil, né, que é o pessoal do Grupo Pereira. E aí eles têm uma unidade que a gente vai estrear agora. A gente está em fase já de homologação da integração e deve evoluir com eles. E a gente vai estar estreando no Rio Grande do Sul, que é no Forte Atacadista. Então agora a gente vai pegar um player que é na área de atacarejo, né, vamos dizer assim. E isso faz a gente, digamos assim, dentro do mesmo segmento, já dar uma variação e trazer essa experiência também. Então hoje, vamos dizer assim, no Pareto, né, você tem entre os 10 maiores, eu já estou em 2. Graças a então Deus. Já estou feliz, ou seja, já atingi os 20% ali dos 10 maiores, eles seguram entre os 2 maiores e a gente ainda está numa fase de alcançar rollout. O que é o rollout? Uma vez provadas as teses, né, os pilotos tendo sucesso, e a gente está tendo sucesso onde a gente está atuando, a gente deve explorar naturalmente a rede fazendo rollout e ampliando para outras unidades de atendimento. Então hoje, só para dar uma visão geral do que é o Fila Zero Checkout, a gente juntou a experiência que a gente tem em inteligência de filas, né, para o ambiente de supermercado, trazendo o que a gente aprendeu com players como Boticário e Nike para dentro do supermercado. E como é que funciona isso? Tu entra no supermercado e aí você, assim, eu sempre falo assim, quem nunca, né? Quem nunca desistiu de fazer as compras só porque a fila estava gigante naquele momento e não conseguia evoluir. Então, dentro desse ambiente, a gente permite que você, né, que não está a fim de ficar naquela fila parado, possa ingressar na fila virtualmente e você consegue ingressar sem precisar baixar aplicativo nenhum. Vai ter um QR Code no carrinho, na gôndola, em qualquer lugar do supermercado. Tu aponta a sua câmera para lá e você ingressa nessa fila de forma virtual. O que acontece? A gente trouxe aquela experiência que a Nike ensinou pra gente, que é de cupom de desconto. Então eu digo durante essa espera aqui, olha, Garcia, que tal você aproveitar aquela pack de cerveja belga que você tanto gosta por apenas R$28? Então eu trouxe a questão promocional também para esse ambiente. Então agora você pode incrementar as suas compras, eu lembrando para você de seus itens e com inteligência, porque quando você tiver na sua 10ª experiência, eu vou saber o que você gosta. Isso. É como quando você vai para a farmácia. São os algoritmos funcionando ali, né? Exatamente, os algoritmos entrando em ação. Quando você vai para a farmácia, né, você entrega seu CPF e ele fala, olha, aproveita de pirona agora. Pronto, imagina que eu vou fazer isso dentro do ambiente do supermercado e com o mínimo de fricção possível. Por quê? Porque agora, dentro do supermercado, você está a um passo de passar as compras. Então, se eu lembrar para você, depois que você escolheu o macarrão, que agora está faltando o extrato de tomate ou a maionese, vai ser muito mais fácil você comprar nessa hora. E você aproveitar a promoção. Às vezes você está nesse ambiente e você não sabe as promoções todas que existem no ambiente. E agora eu posso lembrar para você na hora da sua compra. E a gente está só arranhando a superfície, eu diria, do varejo. Mas a gente tem um caminho grande. E quando eu falo de caminho grande, não é um caminho limitado ao Brasil. Na verdade, essa é uma solução que quebra o status quo do mundo, né? Não existe nenhuma outra plataforma hoje olhando para a fila como a gente está olhando a fila do supermercado. O céu é o limite. Exatamente. E aí eu vou trazer, só para fechar essa conversa,
dois parâmetros importantes quando a gente olha para a fila de varejo. Quando você pensa no estado da arte, né, na fila do varejo, você pensa em Amazon Go. O que é a Amazon Go? Tu entra, compra e sai, e esse valor é debitado no seu cartão sem passar pelo caixa. Perfeito? Perfeito. Só que nesse ambiente você precisa ter 1 milhão de câmeras, 2 milhões de sensores. Isso custa muito caro. No mundo, ninguém fez um rollout que seja relevante. Ou seja, é muito caro bancar esse cenário aí de tecnologia. Perfeito. Quando você vai para o segundo esforço que existe hoje no mercado para resolver o problema de fila em supermercado, você vai para o self-checkout. Acho que todo mundo deve ter tido uma experiência em uma ou outra loja, né? Supermercado, ou loja, enfim, de itens variados, como a Le Biscuit, aqui em Aracaju, ou o próprio Gil Barbosa, que tem algumas atuações desse gênero, que tem um ambiente onde você mesmo passa as suas compras. Exato. Legal. Qual o problema disso? Hoje, grandes supermercados no mundo, na Europa, recuaram, ou pelo menos não avançaram nessa hipótese. Por quê? Porque a promessa dela é que você vai reduzir os custos operacionais porque você tirou a posição lá dos caixas. Só que o ônus dela é que você tem que botar um leão de chácara para cuidar, porque as perdas relacionadas a esse ambiente de compra, muitas vezes por má fé ou falta de expertise no uso mesmo, né? Bota um produto, sei lá, troca a pera importada pela pera nacional, maçã da mesma forma. Então, pode ter má fé e pode ter mau uso também nessa situação. E nessa hora, né, quando você olha para varejo, todo mundo fala, varejo supermercadista, né, de alimentar é 5% de margem. Você não pode perder. Essa é a questão. E o outro ponto é o investimento em tecnologia, em aquisição, que é extremamente oneroso, né? O suporte aos equipamentos self é muito caro. O investimento nesses equipamentos da mesma forma. Então, toda a promessa que está em relação a desonerar, diminuir o custo, acaba sendo aumentada. Além disso, a performance de um self-checkout é muito menor do que a performance de um operador profissional. Então, eu visitei uma operação em Orlando, dos Estados Unidos, que era gigante. Era uma loja do Walmart que tinham 40 self-checkouts. Acho que foi a maior operação que eu vi assim, de perto. O que acontece? Em média, um operador profissional de caixa, ele precisa ser substituído por 3 self-checkouts para ter a mesma velocidade. E não tem jeito. A frente de loja, ela é uma frente limitada, né? Então imagina que você tem que multiplicar por 3 a quantidade de caixas para ter a mesma performance de vazão. Então nunca que o self-checkout vai conseguir dar vazão a uma operação em horário de pico, por exemplo, de atendimento. Então um operador profissional sempre vai ser útil nessas horas. Então a gente acaba sendo uma solução que dentro desse mercado, por mais tecnologia que exista, é uma solução com baixo custo, né? Ou seja, exige pouco capex, não tenho que comprar câmera, não tenho que botar equipamentos caros de visualização e não tenho que estar monitorando esse ambiente. O que eu faço é tirar o que dói na fila para o consumidor final, que é a espera improdutiva, e entregar para ele promoções que façam sentido para ele, aumentando o ticket médio. Então hoje, a gente é a única solução do mercado que com baixo capex consegue entregar um resultado de uma jornada inteligente para o cliente e a chance do supermercadista ter mais vendas no seu ticket médio em relação a qualquer outra operação. Agora, me bateu a curiosidade quando você falava dessa questão da fila e da promoção que você mostra lá do supermercado, por exemplo. Então vamos imaginar o seguinte, eu sou o 6º da fila e já está no número 4. Perfeito. E aí eu vejo aquela cerveja que você falou, eu vou lá e pego. Ah, mas cerveja me lembra um churrasco e a carne está em promoção também. Eu perco a fila? Não, aí é a segunda magia. Foi bom chegar nesse ponto. Você está atento, viu, Garcia? Chegar nesse ponto. A gente tem muita experiência em relação à gestão de filas em outros ambientes, né? Isso é uma situação típica que pode ocorrer até na clínica, né? Você foi tomar um cappuccino e não voltou na hora certa. O Fila Zero ele tem uma jornada inteligente, que é o seguinte: enquanto você está nesse ambiente de atendimento e você não chegou próximo dessa área de atendimento, tem um processo nosso chamado de check-in. O que acontece?
Você falou aí, eu tô em 6º lugar, tá muito próximo do meu atendimento, e aí eu não vou ter tempo de chegar lá em tempo hábil, né? Já fui chamado para ir para aquele local. Se você não comparecer, o primeiro ponto é o seguinte: a nossa tecnologia, ela tem uma inteligência para trazer uma quantidade mínima de pessoas para esse ambiente mais próximo do caixa. Perfeito? Que a gente chama de pit stop, que é onde ficam ali poucas pessoas. Para que serve esse, assim, tecnicamente a gente chama de buffer, né? É uma quantidade de pessoas mínimas para garantir que os caixas não fiquem ociosos e que o cliente também não fique esperando 10 minutos, 15 minutos. Então, hoje a nossa espera média ali vai até 2,5 minutos, baseado na nossa própria inteligência de chamada. Então, ok. O sistema diz para você: olha, Garcia, tá na hora de você ir pro caixa, né? E aí você disse: caramba, tô aqui, escolhi a minha cerveja, mas falta a massa leve aqui para compor, enfim, a minha macarronada do final de semana. Você lembrou de outros itens e você não foi. Se você não foi, você não alcançou esse ambiente e você não fez o check-in. Lembra que eu falei? Aqui vai ter uma quantidade mínima de pessoas esperando. Pode ser que a pessoa que está em 7º lugar, depois de você, já chegou aqui. O que acontece? Se você não chegou, não fez check-in, e o 7º fez check-in, quando o caixa chamar o próximo, ele chama o 7º. E você não perdeu a sua posição, teoricamente. Por quê? Porque você não estava lá esperando. Quando você se aproximar aqui, mesmo que já esteja no 9, o 9 não foi atendido ainda, por exemplo, o 8 não foi atendido ainda, somente o 7º, e você chegar aqui e fizer check-in, e o caixa chamar, o próximo imediato vai ser você. Então não gera nenhum prejuízo, ninguém tem a sensação que foi ultrapassado. Sim. Perfeito? E você não tem essa obrigação de ser britânico na chegada lá, porque você não vai fazer o processo de check-in, não vou atrapalhar a operação, porque ele vai lhe saltar automaticamente porque você não fez o processo de check-in. E assim funciona a nossa inteligência. Muito bom. Uma coisa também curiosa. Como é que somos nós consumidores que buscamos o fila zero, ou você atende basicamente empresas? E como é que as empresas que vão assistir esse vídeo, por exemplo, podem chegar até você? Perfeito. Vamos lá. Primeiro ponto. O nosso cliente direto são as empresas. Perfeito. No início, quando a gente começou a falar de plataforma, a nossa visão de futuro sempre foi estar próximo do cliente final e ser uma grande plataforma que consolida, que seja um grande catálogo de serviços onde você não precisa esperar. Esse ainda é um sonho dentro do nosso roadmap de produto, mas a gente passa pelo problema do ovo e da galinha, né? Ou seja, você tem que ter um catálogo muito grande para você ser relevante para o consumidor final. Então, na prática, o que ocorre? A gente é mais um canal para a empresa, onde ela pode usar os canais atuais que ela tem hoje para difundir a forma de acessar o atendimento dela. Então, por exemplo, a empresa tem um site, né? E aí, nesse site, ela vai ter lá um botão Agende aqui pelo Fila Zero, por exemplo. Quando o cliente entra lá e se agenda usando esse canal, ele já vai entrar dentro do circuito Fila Zero nas comunicações. Então, por exemplo, você entrou lá para uma fila de um laboratório, né? Hoje, geralmente é um sufoco, né? Você chega cedo, fica disputando posição. Isso. Com o Fila Zero você não tem isso. Você entrou pelo site, se agendou, você confirma e ganha uma posição virtual de casa. O Fila Zero, ele tem condições de dizer a hora que você deve sair de casa para chegar lá na hora H do seu atendimento. Então ele vai dizer assim: olha, Garcia, seu atendimento vai ser às 8h15. Né? E isso no atendimento não é uma agenda, hora marcada, não representa isso. A gente representa uma fila virtual de fato. O que eu quero dizer com isso? No dia do atendimento, esse 8h15 pode variar para cima ou para baixo. E eu posso lhe notificar dessa variação, de forma que você chegue muito próximo do horário do seu atendimento. Então eu diria o seguinte: o Fila Zero, além de eliminar essa espera improdutiva do cliente, ele amplia os canais de atendimento das empresas. Porque hoje, quando você pensa no cenário vulgar de atendimento, você depende, por exemplo, para fazer um agendamento, você tem que ligar e tem que ter uma secretária do outro lado, um call center, alguma coisa, né? Então, no geral, horário comercial, de 8 às 18, depois disso você tem que esperar no final de semana, na segunda-feira. Com Fila Zero você não precisa. Você vai entrar no canal virtual, toda a agenda já está lá disponível, você se agenda de forma autônoma. O processo de confirmação é automatizado pelo sistema e a posição na fila você ganha de casa. Só precisando chegar lá na hora H. Então, assim, o nosso mercado, e aí respondendo diretamente a sua pergunta, está
relacionado com os donos de negócios que querem entregar para o seu cliente final uma experiência sem fila e ao mesmo tempo quer ampliar a canais de atendimento para isso daí. E aí eu gosto de trazer sempre um parênteses muito grande isso daí. Quando a gente pensa na dor da fila, a gente mira classicamente na dor de você como cliente final, que é a espera improdutiva. Dizem que o brasileiro adora fila, mas ninguém gosta de esperar. Essa é a verdade. Só que o impacto da fila nos negócios é muito maior do que a questão da jornada do usuário. E aí eu te explico. Imagine uma clínica que vai abrir hoje, certo? Ela pensa no seguinte: se eu quiser manter meus clientes confortáveis, eu vou ter que ter 40 lugares para eles esperarem. Se eu quiser ter clientes nesse ambiente que tem 40 lugares, eu vou ter que ter uma oferta de estacionamento na mesma proporção. Perfeito? Uhum. Se eu quiser diminuir o impacto da fila para esses clientes que estão chegando lá, eu tenho que ter mais gente nos horários de pico de atendimento. Perfeito? Tudo isso custa muito caro. Porque se eu tenho mais gente no horário de pico, eu vou pagar mais. Se eu tenho 40 lugares, eu vou pagar mais. Se tem 40 lugares lá, as pessoas vão esperar, em média, 40 minutos nesse lugar, falando da área de saúde, até 2 horas ou mais. Sim, com né? certeza. É muito comum. E se eu tenho pessoas esperando por 2 horas ou mais, eu tenho mais idas ao banheiro. Eu tenho oferta de café, eu tenho um biscoitinho lá na ponta, e tudo isso, alguém está pagando essa conta. Perfeito? A empresa e, por consequência, ela perde no nível de competitividade dela em relação ao mercado. A questão é, quando você vai para a saúde, esse meu discurso já é um discurso antigo, mas o mercado ainda é extremamente imaturo em relação a isso. Porque quando todo mundo paga a conta, ninguém percebe quanto isso custa. Isso. Ou seja, é um fator de concorrência comum, está todo mundo pagando por essa conta, ok. Mas todo mundo que entra no Fila Zero adquire uma vantagem competitiva automática. Por quê? Se as pessoas agora, a partir de agora, passam a chegar sob demanda, eu tenho menos copo descartável amassado, eu tenho menos ida ao banheiro, eu preciso limpar menos o banheiro, eu preciso ter uma sala de espera muito menor, eu posso habilitar novos negócios, né? Eu posso criar uma clínica no supermercado. Eu gosto muito do exemplo clínica, apesar de não ser o, digamos assim, o único mercado que a gente atua, porque todo mundo entende essa dor. Né? Geralmente quando você vai para clínica, você está já com a parte, digamos assim, emocional afetada, e esperar dói mais, né? As pessoas aumentam a estimativa de tempo dela em mais ou menos 36% quando estão esperando. Então, aquele negócio que era de 20 minutos parece ser meia hora, parece ser 40 minutos, enfim. Exato. Quase dobra, dependendo da sua situação emocional. Isso interfere naturalmente na sua percepção de qualidade em relação ao serviço de atendimento. Né? Eu mesmo, dentro de uma clínica, eu pergunto 8 vezes, né? Numa clínica que não tem Fila Zero, Sim. 8 vezes quantas pessoas tem na minha frente, se eu posso sair dali e assim por diante. Então, esse é o mercado. Como é que E aí, essa é uma das verticais que a gente atua, né? Antes de falar como as pessoas alcançam a gente atua em multiverticais. Então, tem verticais que eu nem imaginava atender. Né? Por exemplo, a gente atende a área de eventos. Né? É muito comum numa feira de grandes eventos terem stands nesses eventos onde as pessoas fazem ativações. O que é ativação? Você vai lá para conhecer o negócio daquele stand e você entra numa fila, ele vai dar um brinde, você vai deixar seus dados de contato, depois ele continua aquela conversa e vende algo para você. A gente atendeu o pessoal do Kabum na Brasil Game Show, acho que ano passado. E basicamente nesse atendimento deles, eles usaram Fila Zero para intermediar essa ativação. O que acontece? Você sai de um cenário onde você tem pessoas numa fila para ganhar um brinde, fazer ativação, para um cenário onde a pessoa não percebe a fila, ela ingressa apontando para o QR Code, ganha uma posição virtual, consegue explorar a fila, consegue explorar o evento dali e volta na hora H. Só que o fato é o seguinte, se ela entrou na fila virtual, ela já foi ativada. Porque ela deixou o nome, deixou o telefone e deixou o e-mail ali durante aquela entrada na fila virtual. E mais pessoas vão entrar nessa fila porque não vão ter a percepção de espera. Eu sou do tipo que se tiver 10 pessoas numa fila, eu já não entro mais nessa fila, nem que tenha um notebook lá do outro lado de brinde para competir na hora. Mas assim, como eu, tem várias pessoas também que não gostam de filas. O que aconteceu nessa experiência? A gente teve 3 vezes mais ativações do que o maior stand do evento.
basicamente porque a gente virtualizou filas. Então é um cenário bem atípico. A gente vai atender agora com o Fila Zero um dia de autógrafo de lançamento de um livro, que vão ter 600 pessoas que é fila. No mesmo dia, que tem fila. Então você imagina agora que nesse cenário, né, de festa, de apresentação lá, as pessoas podem ficar livres e só comparecer muito próximo ali do autógrafo e assim por diante. A gente atendeu um cenário de lançamento imobiliário, assim, que era uma coisa que eu nunca imaginei, chegou pra gente e foi um cenário. E aí eu vou trazer agora a cereja do bolo, né? Toda vez que fala de Fila Zero, você pensa no movimento de você ingressar numa fila a partir de qualquer lugar e só chegar na hora do atendimento. Perfeito? Mas o Fila Zero, além de fazer esse circuito do digital para o presencial, então a gente, só para você entender dentro de um contexto do presencial, o painel de chamada é Fila Zero, o totem que você aperta um botão e eventualmente imprime uma senha em um cenário tradicional, por exemplo, um cartório, também é Fila Zero, né? Só que quando a gente imprime aquele cartão ali, ou que chama de senha vulgarmente, né? Isso. Ela vem com QR Code. Se você apontar o seu celular para o QR Code, você vai entrar no lobby virtual e você vai acompanhar a sua posição e quanto tempo falta para você ser atendido em tempo real. Mas esse daí é o cenário comum do Fila Zero. A gente tem dentro do Fila Zero mais uma vertical que a gente chama de Fila Zero Meet. O que é o Fila Zero Meet? É a chance de você entrar numa fila virtual e ser atendido também virtualmente. Então imagine que eu crio uma fila virtual para uma videoconferência. Perfeito? Hoje é muito comum você ver telemedicina, coisa do gênero. Então a gente tem uma solução que consegue cobrir todo esse cenário. E mais do que isso, a gente começa a habilitar para outras verticais. Então a vertical que eu ia citar aqui é a vertical imobiliária. A gente já fez 4 lançamentos imobiliários, onde comprador e corretor estão em locais totalmente apartados. E aí nessa linha, o que acontece? Os compradores entravam numa espécie de fila virtual online, como ocorre eventualmente, né? Atendimento da Caixa Econômica, né? De algum serviço virtual. Entrava nessa fila online e era atendido pelo corretor através de videoconferência, do conforto de sua casa, sabendo quantas pessoas estavam na sua frente e mais ou menos que horas elas seriam atendidas. Imagine quantos negócios podem ser habilitados dentro do Fila Zero por causa desse conforto, dessas formas de encontrar. Eu lembrei aqui de fila de restaurante que eu já desisti de almoçar ou jantar, porque não tem sentido para mim ficar naquele restaurante, digamos, famosos, esperando até enfrentar essa fila, né? Você vai comprar... Agora teve uma coisa que eu fiquei curioso aqui, que você falou do médico, e é uma coisa muito recorrente. Vamos supor que tá lá, eu tô na fila para ir pro médico amanhã, 9 da manhã. Perfeito. Imprevistos acontecem. Perfeito. Se o médico não for, o médico avisando, digamos, na plataforma, esses agendamentos são desmarcados, sua plataforma tem essa capacidade? Perfeito. A nossa plataforma ela conta com vários pontos de mensageria, como a gente chama. Entenda a mensageria como toda forma de se comunicar com o cliente final via uma mensagem que pode ir por diversos canais, né? Os canais mais comuns hoje: e-mail, SMS e WhatsApp, né? Os 3 canais são habilitados dentro do Fila Zero, desde que o cliente nosso deseje isso, né? Quando eu falo cliente nosso é o dono do laboratório, o dono do cartório, assim por diante. Então, supondo que ele está integrado, ou melhor, em qualquer circunstância, a gente vai mandar mensagem por e-mail. Mas ele pode estar integrado com SMS, ele pode estar integrado com WhatsApp. Então, supondo que esse cliente está integrado com o WhatsApp, perfeito? Certo. O médico não compareceu. A partir do momento que houver certeza disso, né, a secretária, quem está gerindo o atendimento, pode cancelar esses atendimentos. E todo mundo vai ser notificado do cancelamento. E outra, o impacto é muito menor do que no atendimento tradicional. Porque no geral, no atendimento tradicional, você vai lá para disputar, né, por ordem de chegada. Assim, em Sergipe, em Aracaju, ainda acontece isso. Em outros cenários, São Paulo já é incomum você ter esse negócio de atendimento por ordem de chegada. Mas enfim, e aí falando do cenário do Fila Zero, se as pessoas estão numa fila virtual e cada uma tem uma previsão estimada, menos pessoas serão comprometidas quando o médico faltar, somente as primeiras. Aquelas que estão mais tardio, vamos dizer assim, já vai receber o aviso e nem vai sair de casa. Então a gente acaba influenciando positivamente
nesse cenário de cancelamento também. Isso é bom. Bom, eu tinha feito uma pergunta e eu gosto de entrevistado que fala assim, fluentemente. As pessoas interessadas, os empresários que estão escutando a gente agora, Perfeito. interessados em ter o Fila Zero no seu estabelecimento, na sua empresa, qual o caminho que ele deve fazer? Pronto, o nosso principal canal hoje, como uma plataforma digital, é o nosso próprio site, né? Então, no filazero.net, você vai ter acesso a informações do Fila Zero e vai poder, de alguma forma, já preencher um formulário nosso e mandar. Tem e-mail direto, nosso também, né? comercial@filazero.net. Vai chegar diretamente pra gente, nossa equipe vai tratar e vai ver qual é o melhor cenário do Fila Zero para sua empresa, né? E telefone nosso tem o 7999712508. E aí você tem contato direto e a gente consegue responder sobre isso. É um custo alto você a empresa ter a plataforma? Como é que funciona? Se você ficar à vontade para responder. Essa é a parte mais fácil de falar, porque ao longo do tempo a gente aprendeu que em cada segmento de mercado que a gente atua, o ticket pode incomodar de um jeito ou de outro. A gente tinha um modelo que sempre foi baseado em bilhetagem e isso facilitou nossa penetração dentro do mercado. E eu vou te explicar por quê. Se é baseado em volume, se a empresa é pequena, ela tem provavelmente menos atendimentos, né, do que uma empresa maior. Então ela vai pagar o custo em função daquele volume de atendimentos. E o que a gente aprendeu durante nossa incursão de mercado foi que alguns negócios, coisas que temos de avançado como plataforma, talvez não sejam tão importantes, né? Às vezes, por exemplo, sei lá, um cartório no interior, ele ainda está lá com um bico de pato ou está empilhando carteira de identidade na ponta para representar a fila. Então a gente quebrou os módulos do Fila Zero, de forma que o cliente escolhe o que ele quer habilitar, né? E ele vai ter um preço compatível com aqueles módulos habilitados e ainda em função de volume de atendimento. Então, naturalmente, um cliente que tem 1.000 atendimentos mês e um cliente tem 10.000, que tem 10.000, vai pagar proporcional àqueles 10.000. E de forma que, quanto maior o volume de atendimento que um cliente tenha, o valor por atendimento ele é menor, né? Ou seja, aumenta a franquia, o custo por atendimento cada vez vai ficando menor para esse cliente. E aí isso facilita que qualquer cliente de qualquer porte possa adquirir e contratar a plataforma Fila Zero. E é uma plataforma por assinatura. Então, não quer, desliga, não tem que implantar sistema, tudo funciona pela internet, então é muito facilitado o uso da plataforma, não tem um custo alto em relação à implantação, setup, qualquer coisa do gênero. E isso faz com que haja um uso pontual, né? Por exemplo, a gente atende com frequência eventos, né? Então, sei lá, vai ter mutirão de pagamento de dívidas. A gente atende pontualmente só aquele evento. Passou aquele evento, desliga, vida que segue. Então é uma assinatura, é como se você contratasse, sei lá, criasse um e-mail para você na internet, assina a plataforma do Fila Zero. Ok. Gente, obrigado pela entrevista, Hermeval. Eu que agradeço. Foi muito bom estar com você, Garcia. Fechou. Um abraço, tchau. Abraço, tchau.